Agora está gravando, então vamos iniciar a nossa conversa aqui de hoje. Então, como tema, como anda a sua atenção, concentração e memória? Antes de falar, né, ir diretamente para esse assunto, eu quero falar sobre o que nós vamos conversar aqui hoje, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o processamento das informações no cérebro e explicar por que a atenção, a concentração e a memória são muito importantes para a aprendizagem. Nós vamos falar também sobre os esquemas cognitivos, o que são esses esquemas cognitivos que estão lá dentro do nosso cérebro. Vamos falar sobre a tríade da aprendizagem, onde está dentro a atenção, a concentração e a memória. Vamos falar especificamente sobre atenção, concentração e memória e como melhorar a atenção, a nossa concentração e a nossa memória também, para melhorar a nossa aprendizagem. E dicas e sugestões também vão ser feitas ao final. Então, vamos lá, iniciando, né? Então, nós temos a teoria cognitiva do processamento da informação, que é uma das teorias mais bem aceitas sobre a explicação de como que funciona a nossa aprendizagem, como que funciona o processamento das informações no nosso cérebro. Então, essa teoria, ela é muito aceita e ela também foi utilizada para a minha pesquisa de mestrado. Foi ela que fundamentou a maior parte da minha pesquisa de mestrado. Então, a teoria cognitiva do processamento da informação, ela explica como é que funciona o processamento das informações, de entrada das informações, processo e saída delas, né, do nosso cérebro, com base no processamento da informação, mais ou menos como acontece num computador. Então, ele faz uma analogia, essa teoria faz uma analogia de como que o nosso cérebro funciona, parecido com um computador. Então, para iniciar esse processo, né, das informações, a gente tem as entradas, e as entradas das informações do nosso cérebro acontecem de que forma? Acontecem pelos nossos órgãos dos sentidos, né, pelas nossas sensações, que são o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Né? Então, são essas cinco sensações que nós temos. Então, elas dão a entrada para as informações ali no nosso cérebro. Então, do momento que a gente tem algum estímulo, que surge a sensação, a gente tem já uma entrada de uma informação lá no nosso cérebro. Semelhante, comparando com o computador, quando a gente clica no mouse, a gente clica no nosso teclado e dá a primeira informação, o primeiro estímulo ali para o computador, né? E aí, depois disso, essa informação, ela entra no processamento já da informação, né? Por meio da percepção, da atenção, da memória e os processamentos de ordem superior, que são os processamentos que detêm maior complexidade no nosso cérebro, né? Trata das informações mais complexas, que é chamado ali o processamento central, né? Então, ali é processada essas informações. Depois que o nosso cérebro processa essas informações, nós temos ações, nós projetamos ações diante desses estímulos e desse processamento, nós temos respostas, né? E aí essas respostas podem ser verbais, respostas motoras, né? Dependendo do tipo de estímulo. E aí, de todas essas respostas, de todo esse processo de entrada, processamento e saída, nós formamos os nossos esquemas cognitivos, né? E aí os nossos esquemas cognitivos, eles podem ser comparados a um sistema binário, né? É o sistema lá do computador. Então, registrado no nosso cérebro, é registrado como os esquemas cognitivos lá no computador, que é semelhante, são esses códigos, né? Os códigos aí do computador. E aí, cada informação que nós temos, nós formamos esses esquemas cognitivos. Se alguém tiver uma pergunta, pode ir fazendo aqui, tá? Aí, então, eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que explica um pouquinho o que são os esquemas cognitivos. Vamos ver aqui se vai dar certo, se ele vai rodar aqui direitinho.
Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Não parece que tá rodando aqui. Tá aparecendo só a tela, né? Não tá rodando. Talvez o meu computador seja um pouco lento, vai talvez rodar daqui a um pouco. Mas se não rodar, não tem problema, que eu vou explicar para vocês o que são os esquemas cognitivos. Vocês conseguem ouvir? Eu acho que não. Nossa experiência de vida vai sendo organizada em nossa mente através de esquemas. Sempre que você conhece um objeto, observa um acontecimento, aprende um conceito. Eu vou tentar apresentar de outra forma aqui. Não tá aparecendo para vocês. Aí, né? Vamos ver aqui. Eu consigo. Vou fazer essa outra tentativa, se não der certo. Aí a gente. Aí eu explico de outra forma. Essas informações vão sendo organizadas em esquemas. Por exemplo, existe uma na sua mente que contém todas as informações que vão acontecer. No anterior, você conseguiu criar um esquema cognitivo sobre aquele espaço. Sabe o que é um esquema? Dê uma olhada. Toda a nossa experiência de vida vai sendo organizada em nossa mente através de esquemas. Sempre que você conhece um objeto, observa um acontecimento ou aprende um conceito. Essas informações vão sendo organizadas em esquemas. Por exemplo, existe um esquema na sua mente que contém todas as informações que você conhece sobre o computador que está usando agora. A cor do computador, o tamanho, como ligar e desligar, quais programas estão instalados e como usá-los, enfim. Tudo o que você sabe sobre o seu computador está organizado em um esquema. E quanto mais você usa esse computador, mais elaborado se torna esse esquema. Os esquemas cognitivos organizam nosso conhecimento sobre o mundo, pois cada esquema se relaciona com vários outros esquemas. Por exemplo, você pode ter um esquema cognitivo sobre o
Isso está acontecendo ao tempo todo com diversos esquemas da sua rede. Mas para que servem os esquemas cognitivos? Bom, os esquemas servem como um roteiro que nos ajuda a interpretar o mundo. Dê uma olhada. Sempre que você se depara com um computador, mesmo que ele seja diferente do que existe na sua casa ou no trabalho, você rapidamente identifica que aquilo é um computador, pois você já tem um esquema que te permite reconhecer aquele objeto. Quando você está dirigindo e percebe que o semáforo acende a luz amarela, você já sabe que deve ficar atento a ver se o sinal ficará vermelho e se precisará parar. Esse cuidado indica que você já tem esquemas cognitivos sobre as regras de trânsito e esses esquemas te permitem fazer essa previsão. Os esquemas que temos são nossos guias no mundo. Ok, os esquemas são nossos guias no mundo. Mas e quando nos deparamos com coisas no mundo que não podem ser compreendidas pelos nossos esquemas? O que acontece? Bom, a resposta para essa questão está na apresentação interativa. Acho que não deu para ouvir inteiro, mas eu acredito que deve ter dado para entender um pouquinho o que são os esquemas cognitivos, né? Eu vou colocar aqui a apresentação de novo, para a gente ir conversando. Então, os esquemas cognitivos, na verdade, eles são tudo que acontece, tudo que o nosso cérebro absorve de informação, né? De informação aí do mundo exterior, e aí processa lá no nosso cérebro, né? A minha apresentação fechou aqui, não sei como, mas aí eu vou abrir aqui de novo. Então, todas essas informações que nós vamos tendo, ali fez até uma comparação, né? De tudo que entra de informação no nosso cérebro. Por exemplo, um computador, né? Um computador, na minha época, o primeiro computador que eu vi, com certeza, era muito mais lento e muito maior, diferente do que se tem hoje. Nem existiam notebooks, né, naquela época. E aí, depois foram diminuindo o tamanho, né, e o meu cérebro foi processando essa informação, que o computador já não é mais, né, vai esquecendo aquela informação de como que ele né, vai ficando só na memória, como que era, né, e aí como é hoje os computadores, né. Então, isso são os esquemas que vão sendo construídos no nosso cérebro e vão sendo aprimorados, né. Então, a gente, no momento em que se tem uma informação a respeito de algo, isso é processado, né, e registrado lá no nosso cérebro. E conforme a gente vai adquirindo novas informações, como o exemplo do computador, né, ele foi ficando menor, foi ficando diferente, os meus esquemas cognitivos, eles foram se realocando, né, criando aí esquemas diferentes para praticamente a mesma informação, né, mas só que com um aprimoramento dessa informação. Então, é assim que vai acontecendo as informações do nosso cérebro. Pensando assim na escola, então, inicialmente a gente aprende os números, né? 1, 2, 3, aprende a falar os números, né? A identificar os símbolos numéricos desses números, e aí depois a gente vai aprendendo a somar, a diminuir. Então, cada vez que a gente vai aprendendo, por exemplo, o número 1, é feito um esquema cognitivo, o número 2 é outro esquema cognitivo. Quando a gente aprende 1 mais 2, você forma outro esquema cognitivo lá no seu cérebro, né? E é assim que a gente vai processando as informações, né? Vão se juntando como um grande quebra-cabeça. Na verdade, a gente pode comparar, né, aqui os esquemas cognitivos como um grande quebra-cabeça, né? Aí temos um grande quebra-cabeça com um monte de informações,
E aí, essas informações vão se juntando e formando esses esquemas, né? A cada momento que a gente vai adquirindo novas informações, muda algumas peças e volta a se encaixar para formar um novo esquema, né? Quero que vocês me digam aqui no chat se ficou claro o que são os esquemas cognitivos. Então, como o vídeo mencionou, eles ficam registrados lá na nossa memória, né, a partir de todas as informações que a gente vai adquirindo. Sim, então tá bom. Então, vamos prosseguindo aqui. Então, vou falar um pouquinho sobre a tríade da aprendizagem. O que é a tríade da aprendizagem, né? São as 3 funções mais importantes para a aprendizagem, que são as funções cognitivas, conativas e executivas. Vou falar brevemente, né, só explicando um pouco, porque também vocês não precisam saber com detalhe essas coisas e nem o nome, né, cognitivas, conativas, executivas, mas para entender só como é que funciona a aprendizagem lá no nosso cérebro. Então, as funções cognitivas, elas são responsáveis pela percepção, atenção, memória, a nossa linguagem, né, e também as funções executivas, que são relacionadas ao planejamento e execução das nossas ações. As funções conativas, que principalmente está relacionada à nossa motivação, ao nossa personalidade, o nosso temperamento, como que a gente gere as emoções, né, no dia a dia. Então, as funções conativas, elas estão relacionadas em relação às tarefas que a gente faz no dia a dia, né? Então, por que eu faço as tarefas? O que eu faço com essas tarefas? E como eu me sinto em relação às tarefas? Então, isso estaria relacionado às funções conativas. E as executivas, que são quando a gente inicia qualquer processo, né? Como que a gente faz o planejamento do que a gente vai fazer, né? Das nossas ações, como que a gente organiza as estratégias de como a gente vai resolver problemas, como é que a gente vai fazer determinadas coisas, né? A gente dá manutenção para a nossa atenção quando a gente percebe que está perdendo a atenção, né? É a nossa adaptação às situações, quando a gente percebe que tem que mudar as estratégias. Então, tudo isso está relacionado a essas funções executivas. Então, depois de entender um pouquinho sobre a tríade da aprendizagem, a gente vai falar, então, especificamente sobre a atenção, concentração e sobre a memória. Então, atenção, o que é essa atenção? Que se ouve falar muito e que tem muita gente aí que diz que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? O famoso TDAH, por isso que eu não aprendo, acho que eu tenho TDAH. Eu ouço muito essa reclamação no consultório, né? Então, a atenção, ela é um filtro, né? Ela que filtra essas entradas do processamento da informação, né? Ela que filtra a quantidade de entradas aí. Para o que eu vou dar atenção? Para os meus órgãos, os 5 órgãos dos sentidos, né? Eu vou dar atenção para a minha visão, para a minha audição, porque eu estou sentindo agora. Para o que eu vou dar atenção? Qual vai ser a entrada dessa informação que eu vou permitir que vai entrar no meu processamento central? Então, é a atenção que destina isso, né, por aquilo que a gente acredita ser o mais importante, né. Então, ela é responsável por determinar as entradas, né, para o nosso processamento central, com base no que é mais importante para a tarefa ser realizada. E aí, deixa de lado aquilo que não é considerado importante. Então, se eu estou numa aula e eu mordo, eu vou pegar uma balinha, por exemplo, estou assistindo uma aula, eu vou pegar uma balinha e achar essa balinha amarga, né? E o professor está lá falando, né? Está apresentando ali slides, você está tendo uma aula online. Para o que você vai dar mais atenção? Para o sabor amargo daquela balinha ou para a explicação do professor? Então, isso depende do que você considera o mais importante. E aí, é a sua atenção que vai destinar para o que você vai dar mais importância e qual vai ser a informação que vai entrar lá para o nosso processamento central. Então, a atenção, ela é o processo que direciona a nossa vigília, né, que é quando a gente está alerta,
Quando as informações são captadas pelos nossos sentidos, né, os 5 sentidos. Então, é um estado seletivo, intensivo e é dirigido da percepção, né, que a gente vai dirigir essa atenção para uma determinada percepção. Até aqui tudo certo? Aí a gente prossegue aqui. E aí eu quero perguntar para vocês, se vocês acreditam que vocês são multitarefa, né? A atenção e a multitarefa. Aqui tem um QR Code que vocês podem aproximar o celular e aí vai aparecer aí para vocês uma questãozinha para vocês responder no Mind. No Mente, quer dizer. Aí, se não der certo, que não conseguir, não funciona direitinho a câmera, eu vou colocar aqui para vocês no chat também um link que vocês podem acessar aí essa questão, e aí vocês me respondem aí no Mente, se vocês acham que vocês são multitarefa. Sim ou não? São multitarefa ou não são? O que vocês acham a respeito de vocês? E aí a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a questão da multitarefa. Vocês estão votando aí, colocando a opinião de vocês? Eu acho que não é nesse aqui. Para a gente ver o que vocês acham, se vocês são multitarefa ou não são multitarefa. As mulheres costumam dizer que são mais multitarefa que os homens, né? Que aí elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? E aí os homens não conseguem, né? A gente escuta bastante falarem a respeito disso. Aí eu vou olhando aqui os resultados de vocês. Então, tem gente que respondeu que sim. Gente que respondeu que não. Mais gente que diz que sim do que não. Apenas uma pessoa que diz que não. Acho que agora já deu para todos colocarem aqui, né? Então, o resultado foi esse. Então, teve mais pessoas aí, quase todo mundo colocou que é multitarefa, e teve uma pessoa apenas que colocou que não é multitarefa, né? O que seria essa multitarefa que a gente escuta muito falar aí, né? Mas, na verdade, e tem gente que não sabe o que é, ou então não sabe exatamente como é que funciona, né? E aí a gente, então, pesquisando sobre isso, se vocês forem pesquisar também a respeito disso, né, sobre a multitarefa, a gente vai entender que, na verdade, a gente não consegue ser multitarefa, né? Em relação à atenção, aí, a gente não consegue ser, a gente acha que consegue, né? Porque, às vezes, porque a gente tem uma falsa percepção das coisas que estão acontecendo.
Então, a gente tenta fazer muitas coisas, né, com o tempo corrido, ainda mais agora com essa pandemia, a gente tenta fazer várias coisas aqui na frente do computador, mexer no computador, fazer uma live, né, mexer no celular e escutar uma criança gritando, e tenta fazer várias coisas, mas, na verdade, a nossa atenção, ela é destinada a uma coisa por vez, né, a gente não consegue destinar a nossa atenção a várias coisas ao mesmo tempo. A gente só acha que consegue, mas na verdade a gente não consegue. Então já foram realizados diversos testes científicos que comprovaram isso, né? E aí comprovaram, além de tudo, que a gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo com atenção, não, né? A gente pode deixar algumas coisas funcionando e ir escutando enquanto você vai falando com alguém aqui, mas você, no momento que a pessoa fala ou que o micro-ondas apita, você para a sua atenção para aquilo que você está fazendo e destina para a outra, né? Um exemplo aqui, né? Que você está fazendo alguma coisa, deixa uma coisa esquentar no micro-ondas. O micro-ondas apitou, a sua atenção naquilo que você estava fazendo já parou naquele momento e você escutou, a atenção foi destinada para o micro-ondas, né? Ou para o celular, né? Enquanto eu estou falando aqui, piscou aí uma mensagem celular de vocês. Vocês perdem parte do que eu falei aqui para dar atenção para a mensagem que vocês receberam no celular. Um exemplo, né? Então, além de comprovar que a gente não é multitarefa, que tem uma pequena porcentagem, 0,00, uma porcentagem aí, um número da população que consegue fazer isso, né? Descobriram que a multitarefa, a gente tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, faz muito mal para o nosso cérebro, né? Causa aquela sensação que eu tenho muita reclamação no consultório, muita reclamação de muitas pessoas, dizendo que tem TDAH, porque você treinou o seu cérebro a começar e não terminar várias coisas ao mesmo tempo, entre aspas, né? Começa uma coisa, não termina ali, dá atenção para outra coisa e não termina o que está fazendo. E isso causa estímulos errados para o nosso cérebro, né? Hábitos errados. A gente vai ensinando o cérebro a não dar atenção e não se concentrar durante muito tempo em uma determinada coisa, porque a cada momento você para aquilo que você está fazendo para dar atenção para outra coisa, depois para aquela coisa, volta para determinada outra tarefa, para aquela tarefa para dar atenção para outra coisa, e você vai treinando o seu cérebro a ter picos de atenção e de mudança de tarefas a cada poucos minutos, né? Então, a multitarefa, além de a gente não conseguir fazer, de não ser multitarefa, achar só que né? Ele faz muito, a multitarefa faz muito, tentar ser multitarefa faz muito mal para o nosso cérebro, né? Então, o que é importante sobre a atenção, o que é importante para a gente saber a respeito da atenção, e é sobre isso que eu vou explicar um pouquinho aqui também, dessa questão da multitarefa. Vocês concordam que não existe, então, multitarefa? Que vocês acham que estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas na verdade não estão? Né? Estão fazendo, começando e não terminando diversas tarefas, né? Ou começa uma, vai para outra, depois volta, termina, e assim vai, né? E aí você acha que está fazendo várias coisas, e aí quando você vê, se passaram 3 horas, e você começou várias coisas e não terminou nenhuma, né? Porque você está tentando ser multitarefa, né? O que é prejudicial para a nossa produtividade, inclusive. Enquanto muita gente acha que ser multitarefa é extremamente produtivo, você é muito produtivo por você achar que está fazendo diversas coisas, mas na verdade você começa várias e não termina nenhuma. Então, e em termos de produtividade, é melhor você começar uma coisa e ir até o final do que começar, 10 coisas e não terminar 9. Então, é melhor você começar apenas uma, terminar aquela, depois ir para outra tarefa, terminar aquela, e assim por diante. Além de você ser mais produtivo, você está trabalhando o seu cérebro, treinando ele, para que ele tenha atenção a apenas um foco, durante um bom tempo, né, e treinando a sua concentração também, para depois ir para a outra. Assim, você se torna uma pessoa muito mais
com capacidade atencional melhor, né? Tem uma pessoa mais atenta, uma pessoa muito mais concentrada e muito mais produtiva. Então, o que é importante aqui sobre a atenção? Então, eu vi que algumas pessoas colocaram aqui que sim, né? Que realmente a gente acha que é multitarefa, mas aí, na verdade, a gente não é, né? Então, a atenção, ela é seriada. O que isso quer dizer? Que ela pode mudar de foco, né? Durante um período do tempo, como eu comentei. Tá? Vocês estão prestando atenção aqui nessa live, de repente aparece uma mensagem no celular, né? Desperta ali um barulhinho no celular, você vai ver o que é, estrala alguma coisa para o outro lado, você vai olhar o que é, então a sua atenção, ela é seriada, ela vai mudar de foco, né, dependendo dos estímulos do seu ambiente. A nossa atenção, ela tem uma capacidade limitada, né, que é a questão da multitarefa, que a gente não consegue prestar atenção em mais que uma coisa ao mesmo tempo. Então, ela é limitada. A atenção, ela requer um esforço, né, e está relacionada com o estado de alerta. Então, a gente só vai conseguir ter uma boa atenção se a gente estiver alerta, se a gente estiver sonolento, cansado, isso vai diminuindo a nossa capacidade de atenção, né? Então, não adianta a gente tentar estudar e querer aprender alguma coisa quando você está com muito sono, está muito cansado, está muito estressado, né? Você vai querer aprender alguma coisa, querer estudar, a sua atenção vai estar bem diminuída e aí, consequentemente, sua aprendizagem vai cair também, né? Então, a atenção, ela limita a realização de uma tarefa em partes, né? Então, a gente dá atenção para uma parte, depois vai para outra parte, e assim por diante, até completar uma tarefa por completo. E aí, vamos testar a nossa atenção, então? Então, aqui eu tenho um teste de atenção dividida, é uma parte de um teste realmente psicológico, talvez quem já fez a carteira de habilitação respondeu, fez um desses testes, esse teste aqui, tá? E aí, eu vou querer que vocês também respondam ele lá no Mente, tá? No Mente aqui, pelo que esse QR Code, vocês podem acessar lá, vamos ver se vai dar tudo certinho, e eu vou colocar também no chat um link, para que vocês possam responder aí. Fazer o teste de atenção de vocês. Esse teste, ele tem duração de 1 minuto, então tem um tempo contado, tá? Vocês vão acessar lá no Mente, vai aparecer aquela imagenzinha ali, e aí vocês vão ter 1 minuto para responder a questão, tá? Que aí é semelhante ao tempo que vocês têm no teste verdadeiro, né? Só que ele é mais completo que esse daí, que esse pedacinho é um pedacinho, para ver como é que está a atenção de vocês. Aí nós temos vários tipos de atenção, mas vamos falar aqui de atenção no geral, e esse é um teste que avalia um dos nossos tipos de atenção. Então, vou dar o tempo aí para vocês fazerem. Se não estiver dando certo aí o link, alguma coisa, vocês avisam aqui.
O questionário não está aparecendo como aberto? Alguém conseguiu responder? Coloca aqui no chat, que pode ser que eu coloquei pelo QR Code ou pelo link está dando algum erro. Não estão conseguindo fazer. Tá. Então, vamos vir aqui. Então, vamos fazer de outra forma. Vamos vir aqui. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, e aí vou dar um tempo, né? Então, vamos fazer aqui ao vivo, aqui na apresentação. Então, aqui vocês têm um teste de atenção dividida, tá? Então, deu certo aí pelo Mente, mas vamos fazer por aqui. Esse teste, então, o que vocês vão fazer? Nós temos 5 retângulos ali embaixo, né? Na verdade, 5 quadrados, né? E aí vocês vão marcar, né? Ficticiamente, vamos ver qual que vocês marcariam, né? Que satisfaçam um ou dois dos seguintes critérios. Que tenham dentro dele, então, um retângulo azul e 2 retângulos vermelhos, ou então 2 retângulos amarelos e um retângulo cinza. Então, vocês vão olhar agora, eu vou contar aqui o tempo de 1 minuto, e aí, quando terminar esse tempo, eu vou mudar esse slide aqui. E aí, vocês vão olhando aqui, quantos desses 5 aqui, quais desses 5 vocês assinalariam diante desses 2 critérios. Se não ficou claro, vocês podem perguntar aqui. Uma pessoa respondeu 3. Não terminou o tempo ainda, mas eu vou dar mais. Não terminou o tempo. Podem continuar. Quando terminar, eu aviso. Terminou o tempo. E agora, quantos quadrados que vocês conseguiram, vocês assinalariam? 2 pessoas responderam 3. Conseguiram terminar nesse tempo? 4, 3, 3, 3 também. Nossa, estou impressionada. Muito bom. Muito bom mesmo. Aqui tem a resposta, são 3. Muito bem. Vocês estão com a atenção, a 1000, a atenção dividida de vocês. Gostei muito do resultado. Né? Teve só uma pessoa ali que contou um a mais, né? Mas aí o resultado certo é esse aqui, esses 3 quadradinhos aqui, né? Então, a gente já sabe aí que vocês estão bem de atenção. E como melhorar a atenção? Mais ainda, né? Como melhorar a atenção aí de quem respondeu 4, quem respondeu errado, no caso, né? Como melhorar a atenção? Aí, no final, aqui a gente vai comentar. Vamos deixar para falar tudo aqui no final, né? E a concentração? O que é a concentração? Eu fiquei muito feliz com o resultado aqui, saber que a maioria acertou, viu? Então, muito bom de atenção aí. Então, o que é a atenção? A concentração. A concentração, na verdade, ela é um dos fatores, né? Ela está concentrada dentro da atenção. Então, ela é um tipo de atenção.
né? A concentração, ela é um tipo de atenção, que a gente chama de atenção concentrada. Até tem um teste muito famoso que eu aplico quando tem alunos que têm dificuldade, né? Eu avalio algum paciente que tem dificuldade ou suspeita de atenção, que é um teste de atenção concentrada. Então, a atenção concentrada, ela pode ser definida como a focalização da atenção em um determinado objeto ou em uma ação, né? Aí por um determinado tempo. É a capacidade que nós temos de dirigir aí a nossa consciência, né? A atenção em um ponto específico do ambiente, né? Então, é quando a gente quer focar, né, em alguma coisa por um determinado tempo e destinar nossa atenção somente àquilo, né? Esquecer os barulhos, os outros estímulos aí do ambiente. Isso é a atenção concentrada. E a concentração, ela é necessária para quando a gente quer realizar uma tarefa muito complexa, né? A gente quer resolver algo muito complexo, um problema, uma atividade, a gente exige que a gente tenha essa concentração. E aí, o que é importante a gente saber sobre a concentração, em termos de aprendizagem, né? Em termos aí de estudo, a ativação da atenção, ela deve estar em um nível intermediário, né? O que isso quer dizer? Que se a gente estiver muito atento, né, e a gente estiver concentrado, o que acontece? Isso já deve ter acontecido com vocês e acontece comigo muitas vezes. Você está muito concentrado em alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Estou lá picando uma cenoura, né, exigindo atenção para não cortar o meu dedo quando estou picando uma cenoura para fazer o almoço. E aí chega alguém atrás de mim, que aí eu sou tão concentrada naquela cenoura que só escuto o barulho da cenoura, ali do corte da cenoura. E chega alguém atrás de mim e me pergunta alguma coisa, se leva um susto que joga a cenoura para um lado e a faca para o outro, né? Então, isso é quando a gente está com uma atenção, é uma concentração muito alta, né? E aí, nessa concentração muito alta, dependendo da tarefa, pode ser perigoso, que nesse caso, joguei a faca para um lado, né? Isso pode gerar algum acidente. Então, é necessário que a gente esteja em um nível intermediário, também não esteja totalmente desatento, né? A gente tem que estar aí num nível intermediário. Senão a gente se assusta, né? Acontece alguma coisa, você perde a atenção naquele momento, e aí pode, né, levar um susto, enfim. Isso é quando a gente está muito ultra concentrado, né? Então, o nível ideal da concentração é quando a nossa atenção ela está em um nível intermediário, não nesse nível, né, que você fica assustado com qualquer coisa, e também não no nível que você não consegue prestar atenção nas coisas. Então, as distrações, elas inibem a atenção concentrada e criam vícios cerebrais de desatenção, que é aquilo que eu estava mencionando a respeito da multitarefa, né? Então, se você mexe no celular, está tentando se concentrar, fazer alguma coisa no computador, no seu caderno, uma coisa, e cada pouco você mexe no seu celular para olhar, ver se recebeu uma mensagem, ver se tem alguma curtida, olhar a mensagem que você recebeu. Por que eu estou falando do celular? Porque o celular é uma das grandes, um dos grandes problemas de desatenção e distração aqui da nossa vida moderna, né, dos nossos tempos aí atuais e de pandemia, né? Ele é um dos grandes vilões da concentração e que causa esses vícios cerebrais de desatenção, né? Então, as distrações, elas criam esse problema aí, né? Se você acostuma o seu cérebro a se distrair a cada pouco, você vai criar vícios cerebrais. E aí, quando você precisar e querer ficar atento durante 20 minutos, 30 minutos em uma tarefa só, você não vai conseguir, né, por causa desse vício. Então, deve-se evitar ignorar e bloquear estímulos irrelevantes, né, para você manter a atenção concentrada. Então, deve usar a metacognição, que é iniciar a fase de recuperação da atenção antes da queda dela, né? Então, quando a gente estiver percebendo que está se desconcentrando, a gente tem que fazer alguma coisa para voltar a concentração para aquele foco. É preciso criar incentivos e estímulos e evitar a monotonia, estabelecer metas novas e desafiantes para que a gente se mantenha sempre concentrado na tarefa,
né? Porque se for algo monótono, é difícil de manter a concentração. Então, a gente sempre precisa estar criando esses incentivos, esses estímulos, para a gente se manter concentrado, né, em determinado foco naquilo que você quer, naquela atividade durante aquele tempo, para depois você ter um incentivo, né? Ter um estímulo para você iniciar aquela concentração. Então, uma rotina de qualidade, ela é uma amiga íntima da concentração. Então, quando a gente tem uma rotina bem estabelecida, né, aí evitando a monotonia, mas tendo uma rotina, né, ela nos ajuda na concentração. A gente tem horário para fazer as coisas, né, tem horário para a gente fazer determinadas tarefas, a gente saber que tem que fazer aquilo naquele determinado horário, isso ajuda muito a concentração. E a ansiedade também é uma inimiga da concentração, porque quando a gente está ansioso, a gente não consegue se concentrar, né? Durante muito tempo, não consegue. Né? Então, a gente tem que gerenciar a nossa ansiedade também, e a gente falou sobre isso na última live. Enquanto eu vou preparando esse vídeo aqui, eu quero que vocês me respondam o que vocês estão achando aqui até o momento, sobre a concentração, sobre a atenção. Vocês têm dificuldades? Quero que vocês escrevam aqui no chat, eu abro o microfone. Vocês são pessoas que estão tendo dificuldade em relação à concentração nesse momento que nós estamos vivendo? São pessoas que estão sendo afetadas pela desatenção? Isso acontece com vocês? Eu quero que vocês me respondam. Me respondam isso aqui no chat. Demais, bastante. E isso não é algo que está acontecendo só com vocês nesse momento, não. Tem muita gente com essa dificuldade, que a gente mudou totalmente a nossa rotina por causa da pandemia, e o nosso cérebro ainda está se acostumando com tudo isso, por mais que já faça um bom tempo, né, que a gente está nessa vida aí há mais de um ano, mas ainda a gente precisa se reorganizar. Muita gente ainda não conseguiu se organizar bem diante das coisas que estão acontecendo, né? Diante dessa nossa mudança aí, essa mudança da nossa vida. Eu vou colocar aqui o vídeo. Para vocês, e aí esse aqui é culpa disso. É muito difícil se manter concentrado, porque a gente está estudando num lugar diferente, a gente está, né, antes a gente ia na escola, ia para um outro local, e agora a gente está tendo que estudar em lugares diferentes, estudar de forma diferente, né? A nossa rotina mudou, muita gente teve que começar a fazer tarefas domésticas que antes não fazia. Então, é muito difícil de organizar, né, essas tarefas do dia a dia. Muito difícil de a gente gerenciar o nosso tempo. Eu acho que essa é a coisa mais difícil e é que eu tenho mais dificuldade, que eu tenho que ficar dando manutenção para isso todos os dias, o tempo inteiro, em relação à minha gestão do tempo, para eu conseguir ser produtiva, fazer as coisas que eu preciso fazer, né? Estudar em casa há muito perda de concentração, é muito difícil, exatamente, porque tem coisas que a gente não controla choro de criança, né? Barulho do vizinho, coisas que a gente não esperava e que tem que fazer, então, tudo isso acaba dificultando a nossa gestão do tempo, né? Então, eu vou colocar aqui
vou partilhar com vocês aqui a tela, o que seria esse aqui que eu vou apresentar para vocês. Até é interessante, esse aqui é tem um canal do YouTube, Cursos Webline, então eles têm algumas técnicas de estudo, e falam sobre concentração, foco, aprendizagem. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Deixa eu olhar aqui, acho que sim, né? E aí, esse aqui é um teste, na verdade, é um teste, um treinamento de concentração, né? Que aí nós vamos fazer juntos aqui. Se vocês puderem ligar a câmera de vocês agora, quero pedir, não precisa ligar o áudio, mas ligar a câmera para a gente fazer junto aqui e aparecer nossas mãozinhas, tá? Aí eu vou colocar aqui para rodar o que é que a gente vai fazer. Então, eu vou explicar aqui inicialmente. Ninguém quer ligar a câmera aí, tá todo mundo com vergonha, né? Pelo menos os que estão aparecendo aqui para mim, ninguém está aparecendo com a câmera aberta. Mas eu vou ficar aqui com a câmera aberta. Então, cada um dos números, né, aqui de 1 a 5, esses números aqui, a gente vai, né, representar eles com a mão. Então, o 0, esse é o 1, né, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, vai aparecer uma sequência de números aqui, e cada vez que aparecer esses números, o vídeo também vai explicar, mas eu vou explicar anteriormente. A gente vai acompanhando o que eles vão falando com os números. Quando falar 0, a gente vai fazer assim. Quando falar 1, a gente vai fazer assim, e assim por diante. E a gente vai avaliando quantas vezes a gente vai errar, e quantas vezes a gente vai acertar os números que vão ser ditos aqui nesse vídeo, certo? Eu vou colocar ele aqui para rodar, então, e a gente vai fazendo aqui junto. Você deve usar uma das mãos para representar uma sequência numérica, que vai de 0 a 5, como nesta ilustração. Veja esses exemplos. Então, esse é o exemplo, tá? Comece. Ih, ele tá atrasado. Para mim aqui deu um delay no vídeo. Vou colocar aqui no início de novo. Velocidade de raciocínio e reflexo. No primeiro exercício, você deve usar uma das mãos para representar uma sequência numérica, que vai de 0 a 5, como nesta ilustração. Não sei se para vocês, mas para mim aqui tá aparecendo lá na frente. Seu cérebro para dar o estímulo rapidamente, fazendo com que você renda mais nas tarefas que exijam alto nível de concentração. O objetivo deste exercício é aumentar o seu nível de concentração e foco, além de testar a velocidade de raciocínio e reflexo. No primeiro exercício, você deve usar uma das mãos para representar uma sequência numérica, que vai de 0 a 5, como nesta ilustração. Veja esses exemplos. Para mim que tá dando. Eu acho que Prepare-se. vocês também. Comece. Deixa eu ver aqui. Para mim, ele começa já lá no 10, mas aí a gente tenta acompanhar, então, com os números, né? Então, com as mãos, a partir de onde agora ele vai começar aqui o vídeo. Então, ele está no número 6, a gente, né? Número 6, aí, ou assim, né? Então, 6. Aí eu vou prosseguir, a gente tenta acompanhar aqui, eu vou fazendo junto com vocês. Vai para ligar a câmera agora? Alguém falou alguma coisa, não entendi. Vamos lá. Bom, vamos começar do 6, então. Já que ele apareceu o 6 aqui, né? Vamos lá. Então, é só alguns números para a gente ir treinando aqui a nossa concentração. Então, começa no 6, né? No 6.
ideia. Eu tô super atrasada aqui. Sim. Vocês vão tentando fazer aí também. Nesta variação do mesmo exercício, agora você deve usar as duas mãos para representar uma sequência numérica. Aí, só para a gente ter uma ideia, né, de como que seria um exercício e um treino. Aí eu já vi que hoje a minha concentração tá bem ruim, né? Errei um monte aí de número. E aí, esse é um exercício que vocês podem procurar na internet. Depois, no material de apoio também, eu vou colocar lá para vocês o link desse vídeo aqui para vocês treinarem em casa e ajuda a treinar a concentração, né? Porque a gente tem que visualizar o número, ou então ouvir, né? Porque ele vai falando também, e aí concentrando aqui, coordenando, né? A mão, as duas mãos, depois as duas mãos, com os números bem certinho. E é algo bem difícil de fazer quando vai, pelo menos quando vai aumentando as duas mãos, embora eu tenha errado com uma só, né? Já com uma só eu consegui errar. Mas é um bom exercício para a gente treinar a concentração da gente, né? E aí, se vocês conseguiram fazer aqui comigo, me digam se vocês erraram ou não, conseguiram errar tanto quanto eu, conseguiram fazer fácil, vocês já conheciam esse teste ou não, podem escrever aqui. Foi ruim, mas acho que ia ser pior. Ai, ai. No começo a gente vai fazendo só com uma mão, o teste é assim, aí depois você vai fazendo com as duas mãos, aí dá um tempo melhor, né, para você organizar e criando os esquemas cognitivos lá no cérebro, para a gente ir coordenando as mãos com o que a gente está vendo e ouvindo, né. Conseguiu, não conhecia o teste, viu? Tem gente que está bem concentrado aí, tá ótimo na concentração, consegue fazer tudo sem errar, né? E aí, então, estudo sem concentração. Como é que é o estudo sem concentração? Quando a gente não consegue se concentrar, né? E aí está tentando estudar. Aí a gente tem um ciclo de retrabalho, que a gente chama, né, nos estudos. Então, você começa a estudar sem concentração. O que acontece? Você esquece quase tudo do que você estudou. Depois, você tenta se concentrar de novo, né, e faz um estudo de novo sem concentração. E aí, depois, você esquece tudo de novo e tem uma frustração enorme, né? Que aí, esse é um dos problemas, a frustração, porque aí depois você não quer estudar mais aquilo, mas na verdade você começou tudo errado, né? Você tem que começar com concentração, então você tem que organizar todo o seu ambiente, né, para você ter concentração naquele momento, porque quando a gente estuda sem concentração, a gente esquece e se frustra no final, né? Então, a gente tem que prestar atenção na nossa concentração. E aí, como melhorar a nossa concentração? Como é que a gente faz? Esse teste aqui, esse exercício que a gente acabou de fazer, é uma das formas, né? É uma forma que ajuda aí a melhorar a concentração. Mas a gente vai falar mais sobre isso lá no final. E a memória? Então, já vamos agora partir para a memória. O que é a memória? Então, a memória, ela é essa capacidade que nós temos, né? Aí não é só nós, seres humanos, né, os Homo sapiens, são outros animais também têm memória, principalmente o elefante. O elefante é um dos animais que tem uma boa memória de longo prazo. A gente ouve falar sobre isso e é verdade. Então, possui essa capacidade de armazenamento de informações que são adquiridas a todo instante, né? Então, quanta informação a gente discutiu aqui até esse momento que nós estamos nessa live,
Então, é muita informação. E a gente está recebendo aí informação o tempo inteiro, né? O tempo todo. Então, provenientes aí do meio interno e do meio externo. Porque a gente memoriza coisas que a gente pensa também, né? Então, não é só do meio externo que a gente tem estímulos. A gente tem estímulos internos também. Então, a gente memoriza sensações, a gente memoriza os nossos pensamentos também, né? Então, tudo isso fica lá registrado na nossa memória, nos nossos esquemas cognitivos. Esse grande quebra-cabeça cheio de pecinhas, cada pecinha é um bloco de informação que vai se juntando e criando toda uma tarefa, toda uma atividade, né? Todo um quebra-cabeça inteiro de um grande bloco de informações. E o que é importante a gente saber sobre a memória, né? Então, tudo começa lá na atenção. Por isso que a gente tem que prestar atenção, tem que ter atenção e concentração, né? Um bom nível de atenção quando a gente quer que algo seja registrado na nossa memória. Porque tudo começa na atenção. Se não houver atenção, não vai haver memória, né? Daquela informação que a gente quer memorizar. Então, a atenção ela é fundamental para iniciar esse processo de memorização. Então, depois que a gente tem atenção, a gente vai compreender aquela informação, né? E aí, esse processo de compreensão, né, que seria quando as informações elas começam a ser registradas lá no nosso cérebro, né, o que a gente chama também de compreensão e retenção, quando a gente começa a reter aquele conteúdo, né, reter aquela informação no nosso cérebro, né? Então, a gente compreende a informação, que é entender de forma lógica, é fazer as conexões dessas informações. Então, você tende a memorizar com muito mais facilidade a informação que você entende, né? Quando você realmente aprende, retém aquele conteúdo. E não decora, né? Porque a decoração, ela é um exercício muito mais difícil de reter na memória do que você aprender ou compreender e reter aquela informação. Porque decorar determinadas informações exige bastante esforço e técnicas, né, para isso. Então, depois que a gente retém lá no cérebro, a gente tem um armazenamento, isso fica armazenado, esses esquemas cognitivos ficam armazenados no nosso cérebro, né. Aí aqui temos exemplos, internet, livros, jornais e outras ferramentas de comunicação trazem mais informação para o nosso cérebro, mas o homem sempre vai ter acesso a muito mais informações do que o nosso cérebro consegue armazenar. Então, a nossa capacidade de memorização, ela é uma capacidade que tem um limite, né? Ela é limitada, uma capacidade limitada. A gente não vai conseguir reter tudo aquilo de informação que a gente tem durante o dia, né? Se eu perguntar para vocês, hoje de manhã, mais ou menos quanto tempo vocês levaram para escovar o dente de vocês? Vocês provavelmente não vão lembrar disso, porque isso é uma coisa que o nosso cérebro entendeu como não importante e excluiu, né, da nossa memória. Então, no nosso cérebro fica apenas registrado aquilo que a gente determina como importante, o que não é importante, ele exclui. E aí a recuperação, que é quando a gente sabe que realmente foi armazenado, né? Então, quando foi armazenado, a gente consegue recuperar, que é o nosso cérebro, ele faz hierarquias, né? Ele separa as informações por hierarquias, o que é mais importante, o que é menos importante. Como eu comentei da questão da escovação do dente, não é importante, então vai embora, né? E aí, a recuperação é a maior prova disso. Quando a gente faz associações, né? De informações aí, com cor, cheiro, som, eles dão pistas, né? A gente vai lembrando dessas informações quando a gente precisa. Então, a recuperação é quando a gente lembra da informação no momento que a gente precisa. Se a gente recuperou depois da prova, né? A gente recuperou depois que a gente queria lembrar onde é que a gente guardou a chave, por exemplo, aí não é recuperação, né? Houve uma falha na memorização. Então, a recuperação, ela tem que vir no momento que a gente precisa dela, né? E aí, o que é importante, né, sobre a memória? Então, nós temos 3 tipos, basicamente, de memória. A memória sensorial, que é quando a gente começa a ter
reter essas informações por meio dos 5 sentidos, né? E aí vai para a memória de trabalho. Então, memória sensorial, memória de trabalho, elas estão juntas, né? Estariam aí quase no mesmo nível, né? Então, primeiro a gente tem essa memória que é a sensorial, que é por parte dos sentidos, que é quando a gente tem um estímulo e começa a prestar atenção e começa a registrar aquela informação. E aí depois a gente tem essa memória de trabalho, né, que a gente vai lidar com essas informações para conseguir fazer uma determinada tarefa, que estaria também dentro da memória de curto prazo, né, então memória de trabalho é também considerada memória aí de curto prazo, então quando a gente precisa registrar por pouco tempo. E aí quando a gente acha, a gente destina aquela informação como muito importante, ela vai para a nossa memória de longo prazo, que vai durar dias, né, meses e anos, que a memória de trabalho e a memória de curto prazo, elas duram por alguns minutos, né, às vezes por uma hora, né, 1 hora e pouco, mas só o necessário para a gente fazer aquela tarefa. Agora, a memória de longo prazo é aquela que a gente vai registrar aí por um longo tempo, né, um prazo aí maior, que seriam dias e anos, que é quando a gente quer conseguir reter uma informação por um longo tempo e depois lembrar dela, né, que é a fase da recuperação. Vamos ver se essa aqui vai dar certo. Aqui tem mais um testezinho aqui para vocês fazerem no Mente. Vou colocar o link aqui também. Acho que esse vai dar certo. Eu acho que o outro que era que eu não tinha testado, que não deu. Eu vou colocar aqui no chat também o link para vocês fazerem um teste de memória aí de trabalho, memória de curto prazo. Eu vou dar um tempo aí para vocês fazerem, e aí a gente vai conversando sobre isso. Esse é bem rapidinho. Muito bom. Os resultados estão indo muito bem. Então, eu vi que a maioria que colocou, né, o que era o teste teste de memória. Então, o teste de memória era a memória de avaliar a memória de trabalho, que é uma memória de curto prazo e que é necessário para realizar alguma tarefa. Então, eu perguntei o funil é dividido em quantas partes, né, anteriormente. Então, eu gostei que vocês estão prestando atenção. Se não tivessem prestando atenção, não iriam responder certo. E a maioria respondeu certinho, que é dividido em 4 partes, né? Deixa eu voltar aqui isso mesmo. Dividido em 4 partes, né? Mas a memória sensorial, a memória de trabalho, que está junto com a memória de curto prazo, e aí temos a memória de longo prazo, né? E aí, a memória de longo prazo. Vamos fazer um teste, né? Lembre do seu aniversário do ano passado, como foi? Vocês lembram como é que foi o aniversário do ano passado? Esse é um teste de memória de longo prazo, né? Que aí pelo menos tem alguns meses ou um ano, mais de um ano, né? Para algumas pessoas. Vocês lembram como é que foi? Né? Não teve aniversário, não teve festa de aniversário, para muitos não teve comemoração, né?
Aniversário teve, só não teve, talvez, a comemoração, porque aí, mesmo na pandemia, a gente acaba ficando mais velho, né? Não adianta. Os anos, o tempo não parou por causa disso, né? Mas muita gente não teve comemoração. Ó, teve pessoas aí que lembram, né? Lembra que às vezes não teve comemoração, ou fez uma pequena comemoraçãozinha, deu para convidar muita gente, como talvez a gente fazia, né? Nos anos anteriores, e vamos fazer mais para frente, mas talvez a gente fez uma comemoraçãozinha, né? Só entre as pessoas da casa ali. Então, esse é um bom exemplo, né? De um teste de memória de longo prazo. Até esqueceu do seu aniversário? Acordei como se fosse um dia normal, ganhou os parabéns, mas comemoração não teve, né? Então, teve gente. Então, com tudo isso que vem acontecendo, a gente acaba esquecendo algumas coisas, até esquece do aniversário, né? Porque às vezes a gente não preparou uma comemoração, não preparou algo, e às vezes acaba até esquecendo, né? Então, é só para a gente pensar, né? Aí eu vou colocar aqui para vocês a lista de presença, tá? E nessa lista de presença tem a avaliação e a sugestão de temas que vocês podem colocar para a gente aí para as próximas lives, tá? Então, a gente colocou tudo num só, um formulário que tem a lista de presença para poder receber o certificado no final, e aí avaliar como é que está sendo essa live aqui, e também sugerir temas para as próximas lives, que é com base nessa sugestão desses formulários que a gente coloca para vocês, tá? Que vocês já responderam, não sei se vocês participaram das outras lives, mas os participantes responderam, e aí a gente fez essas lives com base nesses temas de sugestão dos participantes. Não importa com comemoração, não. O importante é fazer 16 e a vida segue, com certeza, né? A vida segue. E eu queria muito esse ano fazer uma super comemoração, porque esse ano eu vou fazer 40 anos, mas não vai dar para fazer uma super comemoração, né? Mas vai ser uma comemoraçãozinha só com as pessoas de casa, né? O importante é a gente celebrar os momentos, né? Que vão acontecendo na vida da gente. Isso que realmente é o mais importante, não deixar passar em branco, não, né? Fazer de conta que as coisas não existem. Então, eu coloquei aí o formulário para vocês, por favor, vocês podem ir preenchendo, tá? Conforme a gente vai conversando aqui, se puderem acessar agora já esse link e registrar a presença de vocês, que aí ao final do projeto vocês recebem o certificado de participação, né? Com o tempo que vocês participaram de cada uma das lives, das atividades. E aí, avaliando o evento de hoje e também nos sugerindo temas para as próximas lives. Então, no final desse mês, a gente vai ter a próxima live. Aconteceu desse mês ficar com 2 lives, né? Porque a gente teve que cancelar a do mês passado. Mas aí, no final desse mês, a gente vai ter outra live. E aí, vai ser com o tema que vocês vão sugerir aqui. A maior quantidade de pedidos em relação a um determinado tema, né? O tema que for mais pedido, a gente faz a live, a próxima live. Tá, eu não consegui preencher porque ele tá com privado. Se você conseguir fazer com o seu e-mail de estudante, né? Com e-mail institucional, realmente ele tá privado. Tá? Se conseguir fazer com e-mail institucional, aí dá certo, e-mail de estudante. Então, prosseguindo aqui, né? Então, como melhorar a memória? Então, a gente já falou sobre atenção, sobre concentração e sobre memória. Nós já estamos chegando aqui no final da nossa apresentação, né? Então, como melhorar a nossa atenção, concentração e memória? Então, vou falar de forma geral e depois um pouquinho sobre a parte específica. Não tem como a gente não cuidar bem, né, da nossa memória, da nossa atenção, da nossa concentração, se a gente não cuida bem da nossa saúde física, mental e espiritual, né? E de que forma que a gente cuida de tudo isso? A gente cuida relaxando, tendo uma boa alimentação, uma boa noite de sono, fazendo atividade física, e aí, se possível, né, meditar, aí praticar o mindfulness,
que também ajuda muito no sentido de melhorar a atenção, concentração e memória, né? E aí, não meditação no sentido aí espiritual, mas uma meditação que você goste, né? Que você fique um tempo aí meditando, isso ajuda muito a melhorar a atenção, a concentração e a memória. Na verdade, as funções mentais no geral. Então, a primeira parte é isso, vamos cuidar da nossa saúde física, mental e espiritual. Aí a gente vai ter condições de melhorar o nosso cérebro também. Então, o nosso cérebro, né, de que forma que a gente dá alimento aí para o nosso cérebro? Ele precisa estar bem nutrido, além de alimentos saudáveis, é lógico, né? A gente se alimentar bem, a gente precisa também dar alimento para o nosso cérebro, né? Alimentar ele. E aí, essa alimentação para o nosso cérebro é com conhecimentos, com informações, com construções coletivas, como essa aqui, de novos saberes, né? A gente construir novos saberes, novas informações. A gente está sempre disposto a aprender coisas novas, fazer coisas diferentes, né? E aprender de formas diferentes. Isso nutre o nosso cérebro e isso vai ajudando a nossa atenção, concentração e memória também. E aí temos aqui algumas dicas preciosas também de como fazer isso. Primeira delas, que a gente já falou aqui, não tente ser multitarefa, né? Que a multitarefa destrói o nosso cérebro, acaba criando vícios cerebrais que fazem mal para a atenção, concentração, memória, os nossos processos cognitivos no geral, né? Então, isso cria hábitos aí, conexões maléficas para o nosso cérebro. Então, não tente ser multitarefa. É melhor você começar uma tarefa e terminá-la para depois começar outra, terminar e assim por diante. Isso você educa a sua atenção, sua concentração, sua memória e aumenta a sua produtividade. Então, primeira coisa, né, uma dica preciosa, não tente ser multitarefa, que não dá certo isso. Segunda dica preciosa. Gerenciar os seus interesses, manter o seu foco, saber no que você tem que ter foco, porque é muito fácil, né, a gente perder o foco das coisas quando a gente não sabe o que a gente precisa fazer e aonde a gente quer chegar e no que a gente precisa se concentrar, né? Então, a gente precisa educar o nosso cérebro, né? E aí, esse foco, a gente vai se manter nele de que forma? Estabelecer quais são as nossas prioridades para esse mês, para o ano, para a época, né? A gente ter uma organização disso. Não adianta ter só na cabeça, a gente tem que ter em algum aplicativo ou no papel, tá? Estabelecer quais são as prioridades esse ano. Passar de ano, minha prioridade é concluir 5 cursos neste ano, a minha prioridade é fazer academia, a minha prioridade é fazer exercício físico 3 vezes por semana. Quais são, né, as prioridades? O que eu quero aprender esse ano também, né? Vamos alimentar o nosso cérebro, a gente tem que ter essas prioridades, ter uma boa gestão do tempo, ter um bom planejamento. Sem isso, a gente não tem foco, tá? E aí eu digo que é muito fácil, porque quando eu fui preparar essa live aqui, a gente vai procurar coisas na internet, e se no YouTube, né? E aí, né, aí nessas diversas plataformas, a gente vai acessando, e se a gente não tiver foco, o que vai aparecendo, a gente vai assistindo. Ah, que legal isso aqui, não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo, aí você vai e perde 20 minutos assistindo aquilo, que às vezes não tem nada a ver com o seu objetivo. Então, a gente precisa ter foco. Saber que eu estou fazendo isso e eu só vou olhar coisas relacionadas a isso, focar nisso, né? Outras coisas de interesse que aparecer, eu posso anotar para fazer outra hora, mas agora não. Né? Então, a gente tem que educar o nosso cérebro para isso. Então, a gente tem que criar uma rotina diária de horários e atividades, né? A gente tem que saber o que tem que fazer e quando tem que fazer. Todo dia a gente tem que saber isso, né? Isso é o básico na nossa gestão de tempo. A gente tem que saber o que a gente tem que fazer naquele dia e quando, que horários, né? E como fazer. Então, assim, a gente não joga o nosso tempo fora, porque o nosso tempo é muito precioso, né? Não joga fora com essas distrações que acabam com a nossa produtividade, né? Que são informações, interrupções e coisas sem objetivo. Isso acaba com o nosso tempo, com a nossa produtividade. Então, a gente tem que gerenciar os nossos interesses e ter foco. Essas são coisas principais aí. Vamos prosseguir aqui. Outra dica preciosa, né?
gerenciar as nossas distrações. A gente tem que gerenciar essas distrações, como eu comentei, a questão da multitarefa, a questão de o tempo todo você está mudando de foco, isso vicia o cérebro, acaba com a nossa concentração e com a nossa produtividade. Então, a gente vai ter uma geração agora, que vocês podem até pesquisar a respeito disso, que vai ser a primeira geração que vai ter o QI mais baixo que os pais. Então, a tendência da minha filha, por exemplo, ter o QI mais baixo que o meu. E por que isso está acontecendo? Porque a gente tem muitas distrações, e a gente não foca em nada especificamente. A gente não aprende com complexidade, com especificidade, com profundidade, uma coisa. A gente quer aprender um pouquinho de tudo. E aí, isso distrai demais o nosso cérebro. E aí a gente também não quer construir um conhecimento, a gente quer obter de forma sem esforço, de forma passiva, e aí isso acaba não aumentando o nosso QI, não gerando estímulos, os estímulos certos para o nosso cérebro, e fazendo com que a nossa inteligência baixe, que o QI é nosso quociente intelectual, é a nossa capacidade de inteligência. E aí a gente não quer que isso aconteça com a geração de vocês, de quem está assistindo aqui, A gente tem que ter foco e aprender as coisas com profundidade naquilo que você quer aprender, Você ter um foco e aprender com profundidade, construir conhecimento para que isso aumente o seu QI cada vez mais, Que você tenha uma capacidade de inteligência necessária para você obter sucesso naquilo que você quer fazer. E aí, a cada mudança de atividade que a gente tem um gasto de energia no nosso cérebro. Por isso que, às vezes, a gente fica fazendo um pouco de cada coisa durante o dia, chega de noite, a gente está exausto, mas a gente não fez nada, porque a gente fez um pouco de cada coisa. A gente fica mudando de atividade várias vezes, e isso estressa o nosso cérebro, isso cansa ele, gera um gasto de energia muito grande, Então, gera um cansaço mental desnecessário. Então, utilize extensões no seu computador ou aplicativos de smartphone, no seu smartphone, que bloqueiem esse acesso a redes sociais, que é o que eu mais ouço de reclamação, que não consegue deixar de ver as redes sociais, que as redes sociais estão prejudicando a atenção, a concentração, Para vocês não ter acesso a essas redes sociais e sites no momento que não deve, no momento que vocês não querem, para não atrapalhar a concentração e o foco de vocês. E aqui tem 2 aplicativos que eu recomendo para vocês, o Forest e o Pomodoro, que são ótimos para gerenciar a concentração de vocês, para não deixar que os alertas de redes sociais aí, ou que vocês acessem sites no momento que vocês destinaram para ter atenção em outra coisa, para se concentrar. E aí, outra coisa que é extremamente importante, uma dica muito preciosa, eu faço isso ajuda demais, é fazer um memorial de distrações. Então, no momento que vocês forem estudar, que vocês querem se concentrar para aprender alguma coisa, querem se concentrar para fazer determinada coisa, vocês começam a fazer aquilo, começa a aparecer um monte de coisa na cabeça, Um monte de coisa que tem que fazer, um monte de coisa que acaba atrapalhando a atenção de vocês. Então, vocês peguem uma folha de papel e façam esse memorial de distrações, e escrevam lá, tenho que ir no supermercado depois, porque isso é uma coisa que veio na minha mente, por exemplo, quando vocês forem se concentrar, tenho que fazer determinada coisa, tenho que olhar isso, tenho que fazer aquilo, e aí vocês vão descrevendo nesse memorial de distrações as coisas que aparecem no cérebro de vocês, na mente de vocês, quando vocês estão querendo ficar concentrados. Anotem naquilo ali, nesse memorial de distrações, para depois que vocês terminarem, aquele tempo que vocês destinaram para ficar concentrado, para fazer determinada coisa, depois que você terminar aquilo, você vai olhar naquele memorial de distrações e vai fazer aquelas coisas que vocês anotaram, Então, o memorial de distrações ajuda muito a manter o foco da concentração naquilo que vocês querem se manter fazendo. E aí tem algumas sugestões aqui também, que eu coloquei, que são alguns canais no YouTube, que tem um conteúdo de muita qualidade, que aí vocês podem
consultar e aprender mais sobre atenção, concentração, memória, aprendizagem, tá? Então, alguém colocou aqui no chat, no começo do ano, fez um mural no bloco de notas no meu celular, atividades, datas e o que tinha que fazer para resolver tal problema, mas aí ele estragou e eu perdi tudo. Então, tem que fazer outro, né? Agora, eu tô com notas que eu nunca tive na minha vida, exatamente. Então, tem que fazer esse planejamento. Porque com essa rotina que a gente vive de pandemia, se a gente não tiver uma boa gestão do tempo, um planejamento adequado do nosso tempo, a gente não tem produtividade. E aí eu digo isso para quem está estudando, para quem está trabalhando também, né? Que durante esse período de pandemia eu estava ainda fazendo o meu mestrado e agora estou trabalhando e eu sei o quanto que é difícil a gente se distrair com outras coisas, com distrações que não levam a nada, que fogem dos nossos objetivos. Então a gente tem que ter esse planejamento, né? Todo dia saber o que tem que fazer, nos horários que tem que fazer, e destinar para começar aquilo e terminar. Senão, realmente, vira uma bola de neve, as coisas acumulam, você não sabe mais o que tem para fazer, você perde o foco muito rápido daquilo que você quer fazer também, e aí acaba com a nossa produtividade, acaba com o nosso desempenho escolar, né, com o nosso desempenho aí nas nossas atividades no geral. Então, esses canais aqui que eu coloquei, eles ajudam muito, tem muitas dicas nesse sentido também. E a Silvia colocou aqui, então essa é uma estratégia ótima, evita perder o tempo com questões não apropriadas para o momento de trabalho e estudo, né? Se a gente não tiver foco, aí é aquele esquema que eu comentei, né? Não consegue ter atenção, não consegue ter concentração, memória, não aprende nada e depois só se frustra, acaba chegando no final de dia, tá cansado e frustrado, né? Então a gente precisa ter essa disciplina para fazer essas coisas, né? Que são coisas que ajudam a gente a ter foco e ter produtividade. Então, esses canais do YouTube aqui, o Arata Academy, que ele fala de uma forma, é um professor, né? Que o sobrenome dele é Arata, ele fala de uma forma bem clara, bem fácil de entender, e aí ele dá muitas dicas, ele explica muita coisa sobre a aprendizagem. Tem esse outro canal aqui, Seja um Estudante Melhor, que esse eu recomendo muito, que vocês acessem. Tem muita coisa que ajuda vocês a melhorar o desempenho de vocês como estudante, tá? O Zona de Progresso também é um canal que tem muita informação a respeito do funcionamento do nosso cérebro, diversas coisas também que ajudam na aprendizagem. E aí tem a BBC News Brasil, tem alguns vídeos também que se destinam a falar sobre livros relacionados a determinados assuntos, né, e aí relacionados à aprendizagem, ao cérebro, neurociência, né, que eu sou apaixonada por essa área da ciência também. Então, eu recomendo que vocês assistam esse aqui, que são 3 técnicas indicadas por cientistas para qualquer pessoa melhorar nos estudos, que é baseado principalmente no livro da Barbara Oakley, que eu vou falar sobre ele daqui um pouco aqui também, tá? Então, da BBC News tem diversas informações aí. E aí, sugestões, que foi colocado lá no como sugestões também, na avaliação das outras lives, apresentar livros e outros materiais, então eu vou apresentar aqui alguns livros que ajudam nesse sentido, né? Então, esse livro Essencialismo, ele fala sobre foco, né, como a gente ter disciplina para a gente manter o nosso foco naquilo que a gente quer, que é a nossa prioridade, né, que é aquilo que a gente se presta a fazer, que é o nosso propósito, né, a gente tem que focar no nosso propósito. Então, esse livro fala sobre isso. Tem o livro Foco, que é do Daniel Goleman, Atenção e seu papel fundamental para o sucesso, fala também sobre o foco, a atenção, a concentração. E esse livro aqui, que é bom para qualquer pessoa que quer aprender, qualquer pessoa pode ler esse livro aqui, que é recomendado, porque a gente sempre está aprendendo, e não só para estudante, mas a gente sempre tem que estar aprendendo alguma coisa, e esse livro fala sobre isso, aprendendo a aprender, né? E aí tem diversas técnicas, algumas técnicas a gente já falou nas nossas lives anteriores também, né? Que esse é o livro da Barbara Oakley. Tem um curso também no Coursera, que
sobre esse livro aqui, que é muito legal. E aí tem esse outro livro que é destinado para crianças e adolescentes, né, como aprender a aprender, e aí tem uma linguagem um pouco diferente, que foca mais na questão da escola, tá? Então essas são as sugestões que eu dou para vocês. Eu vou montar o material para colocar lá na nossa abinha no site, na nossa aba do projeto, e aí vou colocar esses materiais lá também de sugestão para vocês. Tá? E a gente chega aqui ao final, então, da nossa live. Obrigada, né, por vocês terem ficado até o final aqui com a gente, e eu desejo muito sucesso na caminhada de vocês. Aqui tem o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. A gente fez um e-mail do projeto também, mas ele ainda não está funcionando, tá? Então, vocês podem acessar o meu e-mail institucional para vocês quiserem conversar sobre a aprendizagem, tiverem alguma dificuldade, né, quiserem fazer perguntas, tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo, que eu vou, né, na medida do possível, tentar ajudar vocês nessa caminhada, né? Tem vários alunos que solicitam o meu atendimento, alunos aqui do IF Goiano, e eu oriento eles, tento sempre ajudar nesse sentido aí, avaliar o que é que está faltando, qual que é o problema, né? E aí o problema é foco, muitos é o problema de distrações, e aí eu ajudo nesse sentido aí, de encontrar soluções técnicas, né? Dicas, orientações, para se manter concentrado e manter um bom desempenho naquilo que vocês querem fazer, não seja não só na parte escolar, mas na vida de vocês também, porque a gente sempre está aprendendo e a gente quer sempre aprender da melhor forma possível, sempre quer ter as informações que a gente precisa ter na nossa memória de longo prazo e conseguir recuperar elas no momento que a gente precisa, né? Todo mundo quer isso, e aí a gente precisa saber como gerenciar o nosso tempo, né, gerenciar essas estratégias para a gente conseguir isso. Tá, eu agradeço a vocês, e aí estamos abertos, se alguém quiser fazer alguma pergunta agora também, pode fazer perguntas, quiser dar sugestões aqui para a gente, fiquem à vontade, tá? Érica levantou a mão, pode ficar à vontade, pode falar, Érica, se quiser ligar a câmera, o áudio aí. Bom dia. Bom dia. Agora no finalzinho que eu pensei, tem a live, aí eu vou distrair aqui, agora sou e-mail, agora. Aí eu vou entrar, ver se tá vendo. Eu até fingi mesmo. Agora a gente tá no fim do semestre, né? Esse mês é o último mês, e eu tô assim, não sei o que fazer, porque meu semestre foi perdido. Você está fazendo curso superior, provavelmente. Sim, isotecnia. Sim. Por isso que você está no último semestre. E você acha que perdeu o seu semestre? Decorrente de quê? Falta de foco. Falta de foco. Dificuldade de manter o foco, agora, com todas essas mudanças que a gente está tendo. Relacionado a isso, dificuldade em se adaptar com as aulas online e esse processo? Érica? É porque eu sempre fui muito desfocada mesmo. Eu não foco em mim. Aí eu tenho que mudar isso. Certo. E você acha que consegue fazer algumas mudanças aí no seu planejamento, algumas mudanças no seu dia a dia, implantando algumas das orientações que a gente colocou aqui? A começar por um planejamento semanal, um planejamento diário das suas atividades? Sim, eu anoto o que eu preciso fazer, mas aí eu acabo, no fim do dia, eu acabo pulando, entende? Fico me sabotando. Entendi. Então, talvez o problema esteja mais relacionado, não à sua organização, talvez, mas à motivação, de se manter motivado e saber qual que é o seu propósito. Então, Érica, eu sugiro assim para você construir, pegar um papel, né, e colocar qual é o seu foco, quais são as suas prioridades para este ano. Né? Você pode fazer isso hoje mesmo. Quais são suas prioridades diante da sua situação? Né? Se você perdeu algumas atividades, reprovou, o que você vai fazer de agora em diante
para recuperar isso, se tem como recuperar, se não tem, começar diferente a partir desse momento. E aí você tem que ter sempre em mente qual que é o seu propósito. Por que você está fazendo ensino superior? Por que você está fazendo esse curso? O que você quer com isso? Onde você quer chegar? Isso tem que estar bem claro na sua mente para que você consiga sempre alimentar a sua motivação. Porque se a gente não tiver claro quais são os nossos objetivos de vida, né? O que a gente quer para o final desse ano, para o ano que vem, para daqui 5 anos, quando terminar a faculdade, enfim, se você não tiver isso claro, é muito fácil de você perder a motivação. Porque você tem aquele ditado, né? Se você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Né? E esse é um ditado velho, mas ele serve para a gente refletir nisso. Né? Que se a gente não tiver firmeza no nosso propósito, né? Nas nossas prioridades de vida, de qual que vai ser o nosso foco a ser trabalhado naquele ano, por exemplo, a cada ano a gente tem que pelo menos ter alguns focos, né? Atividade física, a gente pode fazer uma lista das coisas que a gente quer fazer e realizar naquele ano. É muito fácil a gente se desmotivar. Então, a gente tem que ter essa lista e realmente ter isso, não só no papel, num lugar fácil de a gente visualizar, mas a gente tem que ter isso aqui na nossa mente, né? A gente tem que ter esse propósito claro na nossa mente, porque é isso que vai guiar a nossa vida, é isso que vai guiar as coisas que a gente vai fazer no dia a dia. Né? Se eu não souber por que eu estou aqui fazendo essa live agora, não tiver claro o meu propósito, eu vou fazer de qualquer jeito, né? Eu vou acordar de manhã sem motivação, eu vou pedir para a Ascom cancelar o evento. Então, a gente tem que ter claro qual que é o nosso propósito. Por que eu estou aqui agora fazendo isso? Por que eu tenho que fazer isso? Né? E quando a gente tem essa clareza na nossa mente, é muito mais fácil da gente se manter motivado. Né? A gente fazer as coisas mesmo sem vontade, né? Que aí quando a nossa motivação estiver baixa, eu sei que eu estou desmotivado, mas eu sei que aquele é meu propósito, então eu tenho que fazer isso, né? Eu quero chegar nesse determinado lugar, eu quero chegar nesse foco, quero ter essa meta minha resolvida, né? No final de determinado período. Então, é isso que eu tenho que fazer. É isso que vai guiar a nossa vida. Se a gente não tiver isso claro, Érica, e aí eu te recomendo você fazer esse exercício, você pensar tudo que você quer para a sua vida, né, para esse ano, para o ano que vem, né, umas metas aí, pelo menos aí para os próximos 3 anos, e saber qual que é o seu propósito de vida, por que você está aqui nesse mundo, né, vamos ampliar aí esse propósito, falando aí dessas prioridades, mas por que você está aqui nesse mundo, por que você escolheu esse curso? Por que você quer passar nas disciplinas, né? Por que você quer se formar? Qual que é o seu objetivo? Né? O que vai além desse curso? O que vai além do seu propósito aí, do seu dia a dia? O que você quer construir no final de tudo isso? Se você não tiver isso claro na sua mente, você não vai conseguir ter foco, você não vai conseguir ter motivação, tá? Então, eu te recomendo você começar por aí. Você começar a fazer uma lista de qual que é o seu propósito de vida, qual que é o seu objetivo de vida, e aí elencando coisas a partir daí. Meu objetivo de vida é esse, então eu vou fazer tal curso de graduação, vou prosseguir ou vou mudar, né? E aí você vai pensando que mudanças você precisa fazer na sua vida e que coisas você precisa continuar fazendo, né? Para você conseguir chegar ao seu objetivo no final, né? Essa é a recomendação que eu te dou. Começar por aí, e aí depois você vai afunilando, né? Começa com um grande propósito, um propósito de vida, depois um propósito profissional, um propósito pessoal, um propósito estudantil, né? E aí, dentro de cada um deles, o que você precisa fazer, em que tempo, para você conseguir chegar a esse propósito, tá? Aí isso vai te ajudar a você clarear as coisas na sua mente, saber por que você está fazendo determinadas coisas e por que tem que continuar a fazê-las. Porque senão é muito fácil de perder o foco mesmo. Você acha que eu te ajudei? Você acha que consegue fazer isso, Érica? Sim, obrigada. Eu acredito que seja... assim, eu planejo. Esses dias teve... Eu não lembro se foi do Senar. Aí, acho que foi o Sebrae, mas enfim.
A mulher falou bem específico, por exemplo. A gente quer uma meta para esse ano. Mas não adianta falar, eu quero estudar em inglês. Mas qual o nível? Quanto tempo? Ser bem específico naquilo. Detalhar ao máximo que você saber. Eu faço isso, Exatamente. mas o negócio é pôr em prática mesmo. Que pega. Que eu anotei minhas metas daqui a 2 anos e meio, né? Que é o tempo que deveria formar. O que mais fazer além da faculdade? Cursinho, entende? Curso de inglês, outra coisa. Mas o negócio é pôr em prática. É disciplina mesmo. Certo. E você sabe por que você quer fazer o curso de inglês? Agora, eu sei, eu mudei o interesse, né? No momento é por causa do profissional. Porque antigamente eu era apaixonada por inglês por causa que eu não gostava de filme dublado. Eu achava as dublagens horríveis. Aí eu assistia legendado, né? Aí eu fui aprendendo um pouco. Porque tem que estar bem claro no seu propósito por que você quer fazer isso. E isso tem que ser realmente uma vontade sua. Se é porque alguém te disse, se é porque você acha que é importante, mas realmente você não encontra o propósito daquilo, aí você perde a motivação muito fácil. Aí quando você vê aquilo lá na lista, você passa. Então tem que estar bem claro isso. Saber se realmente é isso que você quer. Né? Se é isso que você quer, e o que você quer com isso? O que você vai conseguir com esse curso de inglês? Né? Por que você escolheu o curso de inglês e o que você quer obter ao final dele? Isso tem que estar claro. Se isso estiver claro, aí você começa a melhorar a sua motivação. Né? Mas você, além da questão da motivação, tem que ter essa disciplina de você começar, né? Comece as coisas que você vê que vai dando resultado. E aí eu te recomendo, né, você pensar assim, estou sem vontade de fazer isso agora, mas faça sem vontade. Quando a gente não tem vontade de fazer as coisas, pense assim, eu vou fazer mesmo sem vontade. Aí quando você começa a fazer, você começa a mudar as coisas lá no seu cérebro, criar novas conexões, novos esquemas cognitivos que vão te motivar a você ir fazendo as coisas. Porque se você aquela questão que eu comentei também, de educar o cérebro, né? Se você educar o cérebro a você olhar a sua lista de afazeres e não fazer aquilo, você sempre vai estar acostumando ele a que aquilo não é importante. Agora, se você começar a dar os primeiros passos, tá aqui na lista, eu vou fazer mesmo sem vontade, você aos poucos vai acostumando ele a ele se concentrar naquilo que você tem que fazer e começar a fazer aquilo mesmo. Eu tenho que fazer isso, vou começar. Começa a ficar mais automático, né? Isso é uma educação, é um treino cerebral que você tem que fazer. Então, você tem que iniciar esse processo, e aí você, depois de um tempo, isso vai começando a se tornar automático, né? E você vai percebendo mudança na sua vida em relação a isso. Mas é importante você dar os primeiros passos. E os primeiros passos, eles têm que estar alinhados ao seu propósito. Então, essa é a sugestão que eu te dou, Érica. Obrigada. Por nada. Espero que possa ajudar. Depois você conta pra gente. Teve mais alguém que levantou a mão? Uriel, por favor, fica à vontade. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Eu agradeço pela live, né, muito interessante. E, assim, sou um eterno estudante também de como aprender, né, como melhorar o aprendizado. E até essa questão, né, da curva do esquecimento, que muitos jovens não sabem, né, acham que é um computador. É igual esse questionamento que a senhora fez, né, somos multitarefas? Acho que foi o único que respondeu que não, né? Eu já foi você, então. Fui eu. E é isso, né, as pessoas acham que são máquinas de aprendizado e não são. Né, acham que o aprendizado vem de forma passiva e não de ativa, né, escrevendo, fazendo resumos, né, a curva do esquecimento também, que é muito importante citar, né, que a cada tempo você vai esquecendo o conteúdo que você estudou, né, não é para sempre, você estudou hoje, pronto, acabou, não precisa estudar mais, não precisa revisar mais, né. Então, isso é muito interessante, tá de parabéns pela live,
E uma pergunta, eu sou um eterno estudante, assim, sobre quais são as metodologias melhores que tem para o aprendizado. Eu sei que tem algumas específicas que tem uma porcentagem grande de aprendizado, mas cada um tem sua forma de aprender, né? E você acha interessante aquela técnica de memorização, Palácio das Memórias? Você tem uma sugestão de alguma técnica nova que surgiu aí, ou que tem algum estudo sobre o assunto? Tá certo. A gente fez uma série de lives, eu não sei se você chegou a acompanhar, Uriel, mas está lá no site, no canal do YouTube do IF Goiano Campus Morrinhos, e também dentro da nossa aba do projeto Conexão com a Aprendizagem, no site do IF Goiano. Lá tem todos, separadinho, todos os 5 vídeos dessa série. Nessa série, a gente falou sobre várias técnicas. A gente falou sobre a curva da aprendizagem, que você mencionou, e aí diversas técnicas, que é o vídeo que tem como título Método Super Mega Powers, tá? Hiper Mega Powers, que a gente fez essa live específica sobre métodos de aprendizagem. E aí tem os métodos lá, assim, que a gente pesquisou, das últimas pesquisas científicas que mais funcionam, né? Que tem alguns que a gente acredita, fica focando aquilo ali, mas na verdade já foi comprovado cientificamente que não funciona muito. Então lá a gente fala sobre isso, tá, Uriel? Aí eu te convido a você a assistir. Não é porque eu não podia acompanhar, mas obrigadão, tá? Tá bom. Tá certo. Aí tá gravadinho, os vídeos estão lá para quem quiser assistir, tá? Aí lá tem material de apoio também, isso tem no material de apoio. Eu peço para você consultar lá, que eu acho que vai te ajudar bastante aí, né, nesse sentido. Pode ficar à vontade, pode falar. Acho que foi sem querer. Tá? Muito obrigado. Então tá bom. Obrigada. A Érica, por favor, fica à vontade. Eu perguntei aí no chat, mas eu vou perguntar. É porque eu acho que foi esse fim de semana que eu assisti o vídeo do Laí Ribeiro, do Laí Ribeiro. Aí ele falou que se a gente aprender com os 2 lados do cérebro, a gente não esquece mais, igual andar de bicicleta. Aí eu tenho que levar isso para minha vida. Como que eu vou aprender pro lado direito também? Com o esquerdo a gente aprende as coisas, né? E o esquerdo o direito é parte da emoção também. Como que eu vou estudar, entende? Aplicar para o lado direito também, para poder fixar, entendeu? Acho que eu entendi. Tem diversas formas de dividir o cérebro em funções. Aí tem algumas teorias que falam que dividem em 2 partes, né? Lado direito, lado esquerdo. Tem algumas teorias que separam o cérebro em 3. Eu até já falei sobre isso. Foi num outro projeto, a teoria do cérebro trino, né? E aí tem diversas formas de dividir o cérebro, né? Essa que você assistiu aí do Laí Ribeiro, ele falou sobre essa teoria do lado direito e do lado esquerdo do cérebro, né? Mas, assim, toda a aprendizagem que a gente tem, quando a gente realmente aprende, entra naquela questão ali que eu mencionei de reter a informação, quando você retém, armazena e depois recupera a informação lá no cérebro, que é quando você realmente aprende, né? Sempre as emoções estão envolvidas. Então, as emoções sempre estão envolvidas no processo de aprendizagem. Elas entram junto com a sua atenção, né? Elas entram junto com a percepção. Então, com tudo que você está aprendendo, tem a parte afetiva, né? Entra junto aí na aprendizagem, a questão do controle, da ansiedade também está relacionada a essa parte afetiva. Então, quando você aprende gostando daquilo, se interessando por aquilo, com certeza isso é retido no cérebro, e aí vai lá para a memória de longo prazo, né? E aí, como que você faz isso, né? Você tem que encontrar uma forma positiva naquilo que você está aprendendo. Você tem que encontrar um propósito, aquilo tem que ser significativo para você, e aquilo tem que estar relacionado a algo positivo. Quando você estuda, se dedica a estudar algo que você gosta,
ou que você tem e que você tem um propósito para aquilo, né? Com certeza é muito mais fácil de você reter essa informação no seu cérebro. Que aí seria, né, nessa outra teoria de usar o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, né? Que tudo que é informação que é armazenada no nosso cérebro, ela entra junto, não é só uma informação da parte de informação no sentido do conhecimento, mas informações relacionadas ao seu estado afetivo, ao seu humor. Então, tudo isso entra junto lá nas memórias, né? Quando a gente aprende algo muito prazeroso, a gente tem uma lembrança boa daquilo, né? Quando a gente teve muita dificuldade para aprender alguma coisa, não gostava daquele professor, por exemplo, a gente retém aquilo na memória, mas vem junto com uma emoção negativa, né? Então, a gente tem que fazer o possível para a gente ter sempre emoções positivas junto com o aprendizado, com aquilo que você está aprendendo. Isso é uma forma de você aprender melhor, memorizar mais as informações. Consegui responder sua questão, Érica? Acredito que sim. Muito obrigada. Então, tá bom. Sempre associar o conteúdo a algo positivo. Associando isso a algo positivo vai te ajudar bastante. E aí tem alguns vídeos que falam sobre isso, naquelas sugestões que eu passei aqui anteriormente. Vou até voltar aqui o slide. Aqui. Não é nesse aqui, não. Nesse aqui. Tá? Aqui também tem, nesses canais aqui do YouTube, eles falam sobre isso também. Tem bastante informação relacionada a isso, que é bem interessante para vocês que querem saber um pouco mais sobre isso, assistir também. Que é muito pouco tempo que a gente tem, que não dá para falar de tanta coisa assim. Alguém tem mais alguma questão? Gostaria de comentar alguma coisa? Senão aí a gente vai encerrando aqui. Eu agradeço a participação de vocês, tá? Agradeço por terem ficado aqui até o final com a gente. E aí eu vou encerrar a gravação. E aí a gente encerra aqui a nossa live de hoje. Convido vocês a participar da nossa próxima live, que vai ser na quinta-feira, na última quinta-feira desse mês. A gente ainda não tem o tema definido, que vai ser baseado no que vocês responderam aqui hoje, tá? E com algumas do que foi respondido também nas outras lives.